Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia patrística, o principal conceito, o contexto no qual ele está inserido, as suas características, a importância que ela tem para a filosofia em geral, seus principais filósofos, suas principais obras, enfim, o básico necessário para que se compreenda um pouco sobre a filosofia patrística. Primeiramente, é importante a gente saber o porquê do nome patrística. Ele se deve aos líderes intelectuais que propagaram esse novo filosofar, ou seja, ele se refere aos primeiros padres da igreja. E de acordo com o latim, baseado no latim e no francês, o sentido, a etimologia da palavra patrística tem o sentido de doutrina dos santos padres. E o principal paradigma ou ideia desse período é conciliar a nova fé, que é o cristianismo, com a razão, baseada ainda na cultura clássica do período antigo, na cultura greco-romana. Essa filosofia, ela está ligada à tarefa religiosa de evangelizar e de defender a religião cristã contra os ataques teóricos e morais que recebeu dos antigos. Antes de tudo, é importante ter a noção de que a filosofia patrística está inserida sistematicamente na chamada filosofia medieval, juntamente com a escolástica, a qual vai do início da era cristã, ali no século I, até o fim da Idade Média, aproximadamente nos séculos XV e XVI, sendo que a patrística ela se localiza mais precisamente no início, entre o século I e o século VIII, caracterizando um período de transição entre a antiguidade e o medievo, mais precisamente ali relacionado à Alta Idade Média. Por ser um período de transição, ele é característico por algo que tem algumas continuidades e algumas rupturas. No que se refere mais precisamente ao período da Idade Antiga, que vai até o século V, é importante abordar que a patrística ela vai presenciar toda a consolidação e o declínio do Império Romano do Ocidente, com a invasão dos bárbaros, toda aquela conquista do território, toda aquela conquista de novos povos e a escravização desses povos, a aderência a novos costumes e novos saberes, posteriormente a invasão dos bárbaros, com o colapso do próprio sistema interno organizacional do império e tudo, além de assistir o surgimento de uma nova religião, que é o cristianismo. Religião na qual se contradiz alguns princípios básicos que os imperadores pregavam naquela época, que é a crença a vários deuses e mais precisamente ligada à economia, à cobrança de impostos e tudo, né? O que se faz necessário, o que gerou diversos inimigos e muita perseguição aos povos, àquelas pessoas que seguiam essa doutrina de forma inicial, porque posteriormente o cristianismo ele se consolida. E aí ele se torna a religião oficial do Império com o Edito de Milão no século IV aproximadamente. E por conta disso, por conta de no início ser algo que contradizia o pensamento geral da época, se fez necessário a busca de uma fundamentação teórica, filosófica, fundada na cultura helenística, na cultura greco-romana, para espalhar essa doutrina, esses dogmas e adquirir novos fiéis, para adquirir mais pessoas a essa doutrina filosófica ou doutrina religiosa. Voltando-se para a segunda parte do período vivenciado pela patrística, mais precisamente na Alta Idade Média, é importante abordar que ela não rejeita o legado cultural do classicismo greco-romano. Ela assume, mas não na pureza clássica dela, mas submetendo ao novo pensamento da época, né? Submetendo ao cristianismo, a essa nova doutrina. E aí, com a invasão dos bárbaros, foi colocado um teor mais obscuro, marcado pelo primitivismo cultural. Tanto é que utilizam
caracterizam a Idade Média como algo muito ruim, né? Que é a Idade das Trevas, por conta dessa invasão bárbara. E aí, com todas essas mazelas de período de transição, essa perturbação social, insegurança, muitas pessoas ficaram meio que à deriva e perdidas culturalmente. E aí e com essa consolidação do cristianismo e maior presença disso, maior advento de fiéis, a predominância dessa doutrina, muitas pessoas utilizaram do cristianismo como alicerce para continuar ali na luta do dia a dia. Tanto é que consideram essa filosofia patrística, mais precisamente, como mais teológica do que filosófica, exceto no caso do Santo Agostinho, porque todas as respostas adquiridas no pensamento filosófico, como o mundo foi criado, tinha base e tinha resposta na fé. Características da filosofia patrística. A principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos hereges. Por isso, essa doutrina filosófica ela foi representada pelo pensamento dos padres da Igreja, que gradualmente auxiliaram na construção da teologia cristã. Se baseavam na filosofia grega e tinham como principal objetivo compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico, ou seja, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Por isso, os principais temas explorados estavam ancorados nas vertentes do maniqueísmo, ceticismo e do neoplatonismo. O maniqueísmo era uma filosofia religiosa que foi criada pelo profeta Mani, também conhecido como Maniqueu, que consistia numa concepção do mundo que era fundamentada numa dualidade, como, por exemplo, luz e trevas, bem e mal. Ele se baseava no conceito de que tudo tinha um oposto, uma coisa era o contrário da outra. O ceticismo vem do grego skepsis, que significa exame ou investigação. Atualmente, essa palavra ela é usada para pessoas que duvidam de tudo ou não acreditam em nada. Mas antigamente, quando essa filosofia surge, ela consiste em atribuir a ideia de não julgamento, a ideia de não atribuir um juízo de valor a determinadas situações e a não seguir dogmas. Outra característica muito importante da filosofia patrística foi o neoplatonismo, que, como o nome mesmo já diz, significa novo platonismo. O neoplatonismo ele estudou, classificou e formulou teorias filosóficas próprias a partir dos escritos deixados por Platão. Vale ressaltar que o neoplatonismo ele não retoma o platonismo, pois ele evita o dualismo de Platão em favor de um princípio único para todas as coisas. Por outro lado, é interessante notar que nessa vertente os aspectos cosmológicos e espirituais do platonismo são mais valorizados. Muito mais do que uma corrente filosófica, o neoplatonismo também foi tido como uma seita místico-religiosa, por fazerem vários grupos neoplatonistas uma espécie de adoração divina com crenças particulares. Consistiu na elaboração da doutrina cristã e suas verdades de fé, como a liturgia, a disciplina, os costumes, a tradição e a Bíblia. A importância do período patrístico na filosofia reside principalmente no fato de que ela produziu grande parte do pensamento que daria origem a todo o sistema teológico cristão. Ela tece uma análise bem criteriosa que tem embasamento em todos os pensamentos cristãos, dos dogmas do cristianismo e uma certa concepção teológica que vem baseada em ensinamentos da Bíblia e também que traz traços platônicos e alguns elementos da filosofia grega. No período patrístico que surgiu a maior doutrinária do pensamento cristão, pois os padres, que eram os pais da Igreja Católica, eles formularam o princípio do pensamento cristão e que daria origem à Igreja Católica. Dentro desses pensamentos, eles tinham diversos santos, diversos dogmas e diversos pensamentos que eles trouxeram para a filosofia na época. E nesse período, os grandes filósofos dessa escola filosófica eram justamente santos, padres e etc. Como já foi falado, a patrística é inicialmente fundada pelos chamados pais da Igreja, que foram responsáveis por confirmar e defender a fé católica, a disciplina, criar os costumes e decidir os rumos da Igreja.
Para eles, a essência e o fundamento da vida deveria ser a fé e, a partir dela, e não da razão, os homens tomariam as suas decisões e realizariam julgamentos morais. Mas quem realmente tem destaque nessa corrente de pensamento é Santo Agostinho, que nasceu em 354, no território que hoje é correspondente à Argélia. Santo Agostinho ele nem sempre foi cristão, e em uma das suas principais obras, chamada Confissões, ele relata a sua vida antes de se tornar adepto ao cristianismo e esse processo de conversão. Durante esse período, em que ele ainda não fazia parte da igreja, até mais ou menos os seus 30 anos, ele seguia o maniqueísmo, ou seja, ele acreditava que o mundo era dividido entre bem e mal e que essas duas substâncias elas estavam em constante luta uma contra a outra. Após essa conversão, o Santo Agostinho passa a negar a existência desse mal, admitindo somente o bem, que é identificado com Deus como a substância primordial de todas as coisas. Então, para ele, o mal não pode estar no mesmo patamar que a realidade divina, e ele é consequência apenas do livre-arbítrio. Ele é a ausência do bem. Agostinho, então, é marcado fortemente pelas ideias de Platão e o neoplatonismo, e ele adapta a teoria platônica das ideias de acordo com a visão cristã. Na sua obra, que é uma das mais importantes e mais famosas, chamada A Cidade de Deus, ele divide o mundo entre reino de Deus e reino dos homens, que remete ao mundo das ideias e ao mundo das sombras de Platão. Para ele, é possível mais ou menos localizar o reino de Deus na igreja, enquanto o reino dos homens seria a noção de Estado. E o que mais se destaca nessa teoria dele é a combinação entre fé e razão. Para ele, a fé seria o único meio de alcançar a verdade, sendo a razão a responsável pela comprovação dessa verdade. Mas mesmo com essa síntese que ele faz entre filosofia grega e doutrina cristã, ele estabelece uma fronteira que determina até onde a razão pode ir nas questões religiosas. Para Santo Agostinho, na verdade, se acreditarmos no cristianismo, Deus iluminará a nossa alma para que possamos descobrir uma espécie de conhecimento natural sobre ele. Além disso, o Santo Agostinho é também o primeiro filósofo a incluir de alguma forma história na filosofia. A ideia, para ele, é que Deus precisa de toda a história para tornar possível a felicidade de Deus, porque a história é necessária para educar os homens e eliminar o mal.